Olá, meu nome é Caio Henrique e hoje eu vim apresentar um fragmento da minha tese de doutorado que venho desenvolvendo sob orientação da professora doutora Aline Thaís Bruni e financiamento da CAPES, aqui a qual intitulei In Silico Methods Applied to Understand Toxicological Properties of Amphetamine-like Within the Forest Tissue. Bom, este trabalho ele teve também a colaboração da doutoranda Jade Simões de Castro e do professor doutor Eduardo Borges de Mello. A pesquisa em si, ela tem como base ou interesse forense em cima das novas substâncias psicoativas, que são substâncias, são drogas clássicas que sofreram alguma modificação química para que elas possuíssem um falso caráter de legalidade, porque elas não são nem proibidas pela Anvisa e nem são autorizadas a venda lícita delas. Então, elas acabam se encontrando numa zona bem cinzenta e incerta. Existem diversos tipos de novas substâncias psicoativas, de diferentes origens, e neste trabalho eu estudei as catinonas, por serem o segundo grupo de maior incidência nas apreensões de drogas, tanto no Brasil quanto no mundo. E eu estudei também os seus homólogos estruturais, as anfetaminas, que são as substâncias que inicialmente eram vendidas, e as catinonas foram as que sofreram modificações estruturais. No caso, inseriram na estrutura uma cetona na posição beta ao anel, e essa apenas inserção desse oxigênio fez com que várias propriedades mudassem. Então é esse o interesse, entender como que essas propriedades se alteraram. O esquema das substituições, dos grupos funcionais que foram inseridos e onde eles foram inseridos na estrutura. Bom, o objetivo deste trabalho, então, de maneira mais formal, é utilizar ferramentas in silico para a obtenção de descritores químicos, para então obter informações sobre as estruturas de substâncias que são semelhantes às anfetaminas e catinonas. E o porquê isso se torna interessante e o porquê isso é tão aplicado e tão necessário de ser estudado. Porque a Lei 11.343 de 2006, também conhecida como Lei de Drogas, proíbe todas as catinonas. Então, é uma classe de substâncias que tem a sua proibição em cima da classe estrutural, assim como os canabinoides sintéticos. Porém, nem todas as anfetaminas são proibidas. Então, a gente acaba criando um sistema onde uma classe é proibida, a outra não, mas quais são as propriedades, quais poderiam ser as aplicações medicinais ou um maior aprofundamento sobre os efeitos colaterais dessas substâncias proibidas. Então, um esquema geral para a gente entender o que foi feito nesse trabalho é a inserção das estruturas das substâncias, obtenção de dados e análise quimiométrica para obtenção das análises das tendências dessas respostas biológicas. Então, de maneira mais específica, nós utilizamos nesse trabalho alguns softwares, alguns online e outros offline para obtenção de descritores, diferentes tipos, LD50, LORD-S, LORD-P, solubilidade, hidrofilicidade, e também a gente obteve neste sistema os parâmetros de ancoramento com um Eigendoc. A estrutura, então, ela foi constituída, a nossa matriz de dados foi constituída por 27 descritores, então 27 colunas e 42 linhas pertencentes, 21 anfetaminas, 21 estruturas de anfetaminas
e 21 estruturas de catinonas homólogas entre si. E essa tabela, essa matriz foi utilizada para a aplicação dos métodos quimiométricos, métodos não supervisionados e métodos supervisionados. Os não supervisionados, nós aplicamos a análise dos componentes principais, a PCA, e os métodos supervisionados, nós aplicamos a SINCA. Iniciando a discussão desses resultados e o que foram os nossos achados em nossa pesquisa, nós temos então aqui a matriz de scores e a matriz de pesos. Esses dois gráficos da PCA nos trazem algumas informações bastante interessantes. Por exemplo, temos dois grupos bem definidos de anfetaminas, em vermelho na parte inferior dos scores, e temos as catinonas na parte superior em preto. Contudo, nós observamos uma tendência que a princípio ela não era esperada, uma vez que essas substâncias elas são reportadas sempre com perfis bem específicos. Então, esse grupo que se formou entre as anfetaminas e catinonas, ela tem um perfil um pouco ambíguo quanto à sua ação, quanto às suas propriedades e o que esperar delas, que então é algo completamente inesperado a um primeiro momento. Olhando mais aprofundadamente para a matriz por gráficos de pesos, nós conseguimos observar então que anfetaminas e catinonas foram agrupadas por essas variáveis e sofreram esse peso para ter essa separação. Para as anfetaminas, nós tivemos alguns fatores como log de P sendo importante, a solubilidade em água e a energia de Van der Waals. Essas propriedades conferiram maior peso, dentre outras, para ter essa separação dos grupos. E para as catinonas, o log de S foi bastante interessante, bastante importante para separar esses grupos. Também o LD50, que teve esse peso bem mais interessante para separar esses grupos, e as ligações de hidrogênio, que também apareceram para compor esses gráficos. E que também é bastante interessante, por causa da cetona, que tem uma maior oportunidade, uma maior chance de fazer essas pontes, essas ligações de hidrogênio. Então, esses descritores fazem bastante sentido para separar. Mas o interessante aqui analisado é esse grupo central, onde a gente não tinha essa expectativa. Então, mesmo sendo uma análise exploratória, a PCA, nós obtivemos informações bastante interessantes. Que o próximo passo foi a análise por SINCA. Então, nós modelamos esses grupos de anfetaminas e catinonas com esses 27 descritores, essas 27 variáveis, e observamos o comportamento ambíguo desses grupos, mas ainda assim eles foram diferentes o suficiente. As classes se diferenciaram. Aqui temos um gráfico onde a gente consegue observar de maneira mais clara essa separação. Então, temos quadrantes, são 4 quadrantes, onde o primeiro é onde está as catinonas mais agrupadas, e o terceiro é essa parte inferior, onde tem somente as anfetaminas, que são grupos onde esse gráfico nos indica que quem está no primeiro é realmente entendido apenas como catinonas, e quem está nesse terceiro quadrante é entendido apenas como anfetaminas. Se houvesse alguma estrutura no segundo quadrante, neste vazio, a primeira interpretação que nós poderíamos tirar é que seria alguma estrutura não identificada, alguma coisa que fosse muito diferente desses dois grupos modelados, então poderíamos chamar de outlier.
E neste quarto quadrante, onde temos tanto anfetaminas quanto catinonas, é o quadrante onde nos diz que há ambiguidade, é onde não há uma clareza nessa separação e definição do grupo. Então poderia pertencer tanto à classe das anfetaminas quanto à classe das catinonas. Há outros parâmetros da modelagem Sinca que mostram que realmente modelamos, conseguimos separar os grupos por meio da classificação errônea. Temos que, para a classe 1, o qual eu chamei de catinonas, todas elas, quem eu disse que pertencia ao grupo 1, foi previsto no grupo 1. Contudo, as anfetaminas não aconteceu isso. Porque das 21 anfetaminas, 18 foram previstas sendo anfetaminas e 3 foram previstas sendo catinonas. É o que dá mais base para a gente procurar entender mais profundamente quais são as propriedades, ou por que isso é diferente, o que isso faz com que confunda essas classes. Porém, a distância entre as classes modeladas foi bastante separada, teve esse valor indicando que a classe 1 pertence à classe 1, a classe 1 está distante da classe 2. E os resíduos também. O resíduo da classe 1 para ela mesma é menor do que o resíduo da classe 1 para a classe 2. Esses parâmetros ajudam e reforçam que o modelo ele é bem separado, ele tem uma segurança em apontar quem é anfetamina e quem não é. Porém, temos esse grupo que chama muito atenção em nossa pesquisa. Por isso que, como conclusão e perspectivas deste trabalho, que nós temos ainda interesse em continuar, é que com essas observações, elas merecem um pouco mais de atenção, mas a produção desses dados, o entendimento dessas informações, elas podem ajudar e nortear políticas públicas mais assertivas quanto à proibição dessas substâncias e às ações voltadas às intervenções médicas nos casos de intoxicação, como, por exemplo, uma overdose. No Brasil, a legislação ela indica que todas as catinonas são proibidas pela classe estrutural desde 2017. E as anfetaminas são proibidas de maneira pontual, não tem a classe das anfetaminas proibidas, devido à sua utilização para fins medicinais. Temos também indicados pela legislação a avaliação dessas drogas, das novas substâncias psicoativas, as indicações de avaliações técnicas, então as caracterizações estruturais delas têm sido trabalhadas e discutidas de maneira bem mais assertiva, não só aqui no Brasil, como no mundo. Já as avaliações clínicas e as aplicações voltadas para os casos de intoxicação ainda não têm tido tanta procura, ainda não está no mesmo passo que as avaliações técnicas. Por isso que os métodos in silico apresentam esse potencial tão grande de nortear essas pesquisas. Além de poder trabalhar com substâncias proibidas, podemos fazer essas indicações de propriedades e dar essas indicações norteadoras. Como perspectivas ainda deste trabalho, nós pretendemos melhorar até o fim da minha tese os modelos, então avaliar com mais cuidado e propriedade esses descritores, possivelmente inserir outros que possam dar informações que não estão presentes nesses que nós utilizamos, tentar fazer predições dessas propriedades e, se houver dados experimentais, formular e construir esses modelos TISAR para conseguir prever as propriedades no organismo dessas substâncias de maneira mais assertiva.
E, por fim, estudar com mais propriedade este grupo que a gente encontrou sendo ambíguo. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, às agências de fomento e também a licença do software da Autops, que contribuiu para o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigado a todos.